Primeiro de tudo o que é um artigo de opinião? Como ele é estruturado? Como nós podemos estar fazendo um artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto opinativo de cunho argumentativo. Então, nós vamos estar trabalhando, pessoal, nessa unidade, o gênero textual argumentativo. Trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida. Tá? Então, é um texto onde o autor vai estar dando a sua opinião sobre determinado assunto. Esse texto, ele tem... A estrutura dele é desenvolvida em 3 formas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não é à toa que é um dos gêneros textuais da tipologia de texto mais pedidas na prova do Enem, tá? Para estar fazendo uma redação. Então, é assim que vocês vão formular o texto de vocês no final desse mês, quando nós concluirmos essa unidade. Então, ele vai começar com uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você vai começar a falar sobre o seu texto. Qual é o assunto, sobre o que você vai falar. No desenvolvimento, você vai usar argumentos. Você vai estar precisando fazer pesquisas para estar elaborando aquele seu texto. E por último, a conclusão, que é onde você finaliza tudo. Algumas dicas para estar elaborando um texto com artigo de opinião. Lembrando que nós não vamos estar fazendo um texto com artigo de opinião agora. Isso vai ser só no final, depois que nós tivermos bastante experiência em relação a isso. E, claro, nós precisamos estar fazendo redação sempre. Então, a primeira dica é um texto. Ele é um texto predominantemente argumentativo que circula em jornais e revistas. Então, vocês normalmente vão encontrar textos com artigos de opinião em jornais e revistas, tanto no físico, um jornalzinho mesmo de papel, ou ele online, na internet, tá? Segunda dica: o objetivo desse tipo de texto é convencer alguém a respeito de um tema polêmico e de relevância social. Então, normalmente, os artigos de opinião, eles trazem assuntos polêmicos e que estejam relacionados com a sociedade. E eles apresentam a opinião ou a ideia do próprio autor. Então, quem está criando aquele texto, ele vai estar dando a opinião dele. O texto, pessoal, artigo de opinião, é um texto assinado que apresenta a autoria de quem escreveu. Então, quem está escrevendo aquele texto, ele pode estar assinando com o nome dele. E esse tipo de texto, ele ajuda a convencer o leitor sobre um dado ponto de vista a respeito de um tema. Ele está dando a opinião dele, mas ele também quer saber das pessoas. O que você tem a opinar sobre esse determinado assunto? Então é isso. Boa aula para vocês. Esse videozinho é só mais para vocês terem uma noção do que é um artigo de opinião. Mas, por enquanto, nós vamos estar fazendo a leitura de um artigo de opinião para nós estarmos conhecendo e fazendo a interpretação textual. O modo como você fará isso será aprimorado a cada nova redação que você produzir. Quanto mais experiência vocês tiverem, mais naturalmente vocês estarão conseguindo fazer uma redação, né, com um artigo de opinião, que é mostrando a opinião de vocês sobre determinado assunto.